Boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos bater um papo hoje diferente. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo que hoje vai focar aí não somente na... Fala, Vânios, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Esse bate-papo de hoje vai focar não somente na parte prática. Fala, Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo. Mas também vamos focar aí. Tudo bom, Luan? Como vai? Silvia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Silvânio, como é que você tá? Tudo bom? Vamos lá. Vou esperar todo mundo entrar. Dar um tempinho e dando boa noite a todos que estão chegando. E o nosso objetivo hoje é... Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. É a gente trocar uma ideia e bater papo não só sobre a parte prática da odontologia digital, mas também a gente conversar um pouquinho sobre a parte científica, a gente buscar um pouquinho do embasamento daquilo que a gente está fazendo. Como eu tinha falado aí nos posts dos dias anteriores, a ideia é que a gente possa embasar o que a gente está fazendo e escolher temas para que a gente possa discutir cientificamente as bases aí da odontologia digital e de tudo que a gente está fazendo, tá bom? Vamos dando tempo de todos entrarem, dando boa noite aí a todos que estão chegando, para a gente poder trocar ideias sobre o tema de hoje, que é escaneamento intraoral. Antes da gente começar a bater um papo, eu gosto sempre de contextualizar o que a gente faz e até para descontrair um pouquinho. Uma vez eu estava num congresso, eu não vou lembrar. Tudo bom, Nicolas? Como é que vai? Tudo bem? Tinham grandes nomes, enfim, muitas pessoas bacanas aí falando sobre odontologia. E num determinado momento, um grande professor, acho que não vem agora ao caso ficar citando nomes, mas um grande professor de odontologia, mas que nitidamente não tinha muita experiência com odontologia digital, comentou sobre a profusão, né, de cursos sobre odontologia digital e principalmente de imersões, etc., criticando num tom de crítica. E aí no fim da explanação dele, ele comentou e falou assim: só falta agora aparecer um curso de escaneamento. Isso é um absurdo, porque escaneamento qualquer um faz. Com todo respeito, mas permitam-me discordar redondamente dessa afirmação. O escaneamento, num primeiro momento, ele veio para substituir os moldes. E todo mundo que trabalha com prótese, ou com orto, ou com qualquer especialidade que você tenha que moldar um paciente, sabe que essa é uma das etapas cruciais. E em nenhum momento, mesmo os fabricantes chegaram a questionar a utilização de um scanner de qualquer maneira. Sempre foi comentado a questão da substituição do molde pelo escaneamento, mas não uma facilitação completa do processo. Aquele que escaneou pela primeira vez sabe que se viu entrando na máquina do tempo e voltando para a universidade, voltando para o curso, porque não é uma coisa tão simples assim. Não que não seja, com treino, com prática, ele pode até se tornar, e enfim, aquele cara que escaneia, aquele dentista, ou aquela dentista que escaneia com frequência, com certeza consegue fazer escaneamentos muito rápidos, mas não fora de uma técnica. Não fora de uma técnica. Meu querido amigo André Colnago, seja muito bem-vindo. Você vai ser de grande contribuição nesse bate-papo de hoje, trazendo tua experiência clínica. Você falou aqui agora, eu apanho igual louco hoje. Eu também. Tem situações onde o escaneamento demora aí 7 a 8 minutos. Uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas. Claro que não um escaneamento de uma boca convencional, dentro da normalidade. Mas pacientes com discrepâncias de altura, de rebordo, de dente, de implante, não é fácil. Não, pacientes com abertura bucal reduzida, pacientes com alto índice de salivação, pacientes com uma quantidade grande de metais em boca,
É difícil, não é uma coisa fácil. Só que a gente discutindo dessa maneira como a gente está falando aqui agora, fica tudo muito empírico. E eu acho que a gente tem que dar um crédito para a literatura científica. Muito se fala sobre, não tem artigo, não tem artigo, não tem artigo, não tem artigo. Tem sim, e tem muito. E eu separei alguns artigos bem interessantes, não dentro da sistemática convencional, mas eu estou terminando de fazer a revisão bibliográfica de alguns temas dentro da odontologia digital, e uma coisa eu posso já adiantar para vocês. O que mais nós estamos carecendo hoje dentro da odontologia digital não é de artigos. Na chamada para live eu mostrei uma busca rápida ali do Google Acadêmico. Foram 1.300 e poucas referências sobre escaneamento intraoral só em 2019. 2018 passa de 2, 3 mil artigos e referências e citações, enfim. O que a gente mais carece hoje, o que a gente precisa muito da ajuda dos acadêmicos, né? Quando falo acadêmicos, não os que estão formando, mas das pessoas da academia, dos nossos grandes professores, das pessoas que coordenam e que têm o poder da pesquisa na mão no nosso país, é da gente tentar encontrar pelo menos umas 2 ou 3 metodologias válidas. Porque hoje cada artigo tem uma metodologia diferente. Sendo assim, cada artigo tem um resultado diferente. E não existe consenso na literatura científica sobre qual seria o melhor scanner. Um outro fator que deveria reger, e a pesquisa, a ciência, ela está sempre focada no problema. A gente tem que encontrar o problema e solucionar esse problema com uma hipótese, ou procurar solucionar esse problema com uma hipótese, que vai ser testada, obviamente, delimitada e testada dentro desse estudo científico. Talvez as hipóteses hoje não estejam voltadas para a real necessidade do clínico. Por exemplo, discute-se muito hoje sobre rapidez de escaneamento. E aí eu queria fazer uma pergunta para os meus nobres amigos que estão aqui na live. Alguns deles eu tenho certeza que escaneiam todo dia. E eu queria deixar uma pergunta e eu queria que vocês me dissessem se vocês já viram algum estudo que correlacionasse velocidade de escaneamento com benefício real. Não só benefício de tempo, mas o benefício de um bom escaneamento. Queria que um de vocês me dissesse se é possível escanear um caso de mandíbula desdentada bilateral com rebordo baixo com scan post alto. É possível escanear em modo insano, em velocidade máxima. É possível. Se for, alguém me fala, porque para mim ainda não é. Em alguns casos, o scanner ser lento é vantajoso, clinicamente falando. E até hoje eu não tive o prazer de ver um artigo que fizesse uma consideração a respeito disso, ou que pudesse buscar essa situação clínica, criar uma hipótese e falar um pouco a respeito disso. Então, eu acho que a gente tem uma desconexão hoje daquilo que é a real necessidade do clínico que usa todo santo dia, que escaneia todo santo dia, para aquilo que é necessário ou aquilo que está sendo discutido dentro da literatura científica. Mas estamos num processo de juntar isso. Por exemplo, se a gente pegar a área da dentística hoje, os estudos de adesão, os estudos de comportamento de linha de cimentação, de tipos de cimentação, estão altamente alinhados com a necessidade do clínico, que é longevidade de restaurações cerâmicas, ou longevidade de restaurações diretas. Meu grande amigo Rafael, como é que você tá, cara? Tudo bem? É um baita prazer te ter aqui, cara. Precisamos trocar ideias. Tô adorando o movimento que você tá fazendo em Recife. E, cara, bota pra quebrar que vocês
Então, referência aí, cara. Então, referência mesmo e fico feliz demais e bato palmas aí pra vocês pelas iniciativas que vocês estão fazendo aí, cara. Parabéns mesmo. Então, fazendo essa breve introdução, porque eu falei que eu escolhi uns 4 ou 5, eu acabei que eu escolhi, deixa eu abrir aqui meu computador, deixa eu dar uma desviada aqui só para ver, eu escolhi 3, 6, 9 artigos, não sei se vai dar tempo de 1 hora a gente discutir todos, mas eu busquei algumas coisas que estão conectadas com essa necessidade que quem trabalha ali, pesado mesmo com o scanner todo dia, precisa, e de dados que são importantes para nós, coisas que são importantes para a gente entender e poder fazer uma prática melhor. Deixa eu ler o recadinho do André aqui. Para mim, todas as vezes que eu vou escanear pelo contrário, faço com maior calma, diminuindo. Cara, isso aí, se a gente for fazer um paralelo entre analógico e digital, quem é que sai moldando igual um maluco com silicona de adição? Existe. Você faz uma inserção, inclusive tem alguns artigos que falam que você tem que fazer uma inserção leve e gradual da silicona fluida para você ter tempo daquela silicona escoar e preencher todos os espaços. Eu não vejo ninguém competindo por tempo para moldar com silicona de adição. Então, para que essa história de ficar competindo por tempo? Ah, meu scanner é meio segundo mais rápido que o seu. Se fosse para modelo de estudo, vá lá. Mas para escaneamento de preparos, sinceramente, isso é absolutamente irrelevante. Penso que não seja nada interessante a velocidade. Não uso modo insano. Eu também não, e a maioria das pessoas que eu conheço que escaneiam preparos também não. E escaneiam os camposts de implante, gigas de escaneamento, também desativam. Tá? Pô, Rafa, obrigado, cara. Tamo junto. Valeu aí pelas palavras, viu? Então vamos lá. Eu queria fazer uma breve descrição dos artigos que eu separei aqui. Um deles fala sobre um estudo clínico randomizado de digital versus convencional. Vocês vão perceber... Olá, tudo bom? Salute. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Eu separei desses 9, eu separei pelo menos 4 de prótese sobre implante. Porque acho que uma grande dúvida que permeia a cabeça da pessoa que trabalha com odontologia digital é: posso escanear a prótese para implante ou não? Casos totais. Essa é uma dúvida enorme. Eu quis trazer o que tem... Desses 9 artigos aqui, 8 são de 2019. Então são fresquinhos, acabaram de sair nessa revisão que a gente fez. Então tem um estudo clínico randomizado sobre digital para convencional, para escaneamento total de pacientes edêntulos em casos de implante. Temos um de acurácia, análise de acurácia de escaneamento de arco total para edêntulos, que também é uma dúvida grande que a gente tem. Teve uma contribuição do meu amigo Maurício Bise, que fez curso aqui com a gente. Não sei nem se ele está presente aqui na live, mas se tiver, dá um oi aí para nós. Da Acuidade, o último estudo que saiu, uma análise qualitativa e quantitativa de 9 scanners. 9. E o resultado é surpreendente, é um estudo da Coreia. Uma análise de transferência de moldeira aberta de transferentes de implantes para escaneamento intraoral. Um artigo que foi um dos primeiros que eu encontrei, que é algo bem interessante, que é para quebrar essa questão de que escaneamento só serve para substituir molde. Um artigo de Kumar, tá aqui, deixa eu só ampliar para ver o nome do autor. Depois eu vou passar as referências desses artigos para vocês. Sobre a sensibilidade de scanners intraorais para se fazer diagnóstico de lesões cervicais não cariosas. Que dá para fazer? Dá. Mas qual é a sensibilidade do scanner e qual é a acuidade do scanner para fazer o diagnóstico desse tipo de lesão? Então não adianta a gente falar que faz. Tá, mas faz como? Faz de que maneira? Faz com qual acurácia? Então a gente vai falar um pouco disso também. Deixa eu só voltar aqui para a gente ler mais um.
Esse é uma... Eu vou mandar, viu, Rafa? Depois eu vou fazer um post com as referências anotadinhas de todos eles, tá? Esse, para mim, é um dos artigos mais bacanas, é um dos que eu gostaria de mais comentar com vocês. Efeito do padrão de escaneamento associado a 4 tipos de scanners. Ou seja, o autor pegou 4 padrões de escaneamento, com 4 scanners, cruzou, fez 16 padrões de escaneamento e comparou esses 16 padrões de escaneamento. O resultado é bem interessante mesmo. Tá? Porque a gente sempre fala de estratégia de escaneamento, de técnica de escaneamento. Esse foi o primeiro artigo que tentou correlacionar, pelo menos que eu tenho visto, a técnica de escaneamento com scanners diferentes, a conjugação entre eles e os resultados obtidos. E esse é bem legal mesmo. Um outro que todo mundo sabe, mas ninguém nunca mediu. E esse artigo ele é bem interessante. Falando sobre a mudança do perfil de tecido mole de prótese sobre implantes de perfil subgengival, da remoção do provisório ao escaneamento. Quais e como são as alterações que acontecem e o que a gente tem que prestar atenção para poder ver se a gente consegue copiar o perfil de emergência com escaneamento. E por fim, um assunto também super importante, que é para desvencilhar totalmente essa questão de que só o scanner é que faz a diferença, influência de diferentes desenhos de escambores, de jigs de escaneamento de implantes, para escaneamento de próteses e implantes suportadas. Então vocês viram que eu tentei buscar aí um pouquinho de cada maluquice, um pouquinho de cada coisa que a gente faz. E aí a gente vai discutir um pouco desses artigos com vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro. Vou virar aqui para vocês e vou mostrar as referências, tá? Vamos lá. Deixa eu deitar aqui um pouquinho. Muito bem. Deitar um pouquinho mais. Convencional, impressões convencionais e digitais para próteses de arco total parafusadas em maxilas. Estudo clínico randomizado. Então vamos lá. Importante a gente destacar uma questão. Existem diferenças sensíveis entre escaneamentos de arco total para maxila, para implante, para mandíbula. Por quê? A capacidade que a gente tem de estabelecer referências anatômicas para auxiliar no nosso escaneamento é muito mais poderosa na maxila do que na mandíbula. Alguns artigos apontam o uso das rugas palatinas como estruturas de correlação de modelos e de aspectos de precisão. Por que isso? Em primeiro lugar, porque são estruturas estáticas. Você não é um tecido gengival, tem teoricamente um tecido que sofre distorção, mas que na movimentação da boca não sofre, porque você não tem nenhuma inserção muscular ali que faça algum tipo de alteração. E segundo, essa teoria não vem do escaneamento intraoral, essa teoria vem do escaneamento industrial, enfim, da teoria do escaneamento, que aponta que quanto mais tridimensional for o objeto ou a superfície que você está escaneando, melhor. O que é tridimensional? Quanto mais elementos em dimensões diferentes uma determinada superfície tem, mais fácil e mais preciso se torna o escaneamento, porque aqui eles se tornam pontos de comparação de profundidade para o scanner. Quando a gente tem as rugas palatinas, a gente tem bastante tridimensionalidade e é uma região de referência. Toda vez que o scanner se perde, se você voltar para uma área tridimensional previamente escaneada, ele se encontra. E inclusive num desses artigos, ele fala sobre uma técnica de escaneamento onde você sempre parte do mesmo ponto tridimensional e puxa os scan posts para essa situação. E é bem interessante, é uma técnica que a gente usa aqui, que é do trilho de escaneamento e dá resultados muito interessantes. Bem interessantes mesmo. Tá bom? Então, já é uma das primeiras coisas aí que são acenadas nos artigos. Vamos dar uma lida brevemente aqui no resumo e nas pontos principais para a gente poder captar a essência do artigo. Deixa eu tentar enquadrar aqui direitinho para vocês.
E vamos lá. O objetivo desse estudo foi comparar impressões convencionais com impressões digitais para próteses de arco total maxilares. Tá? Os pacientes foram selecionados, divididos em grupos e foram operados. Próteses temporárias foram confeccionadas. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Deixa eu só botar aqui em tela cheia, que vai ficar mais fácil da gente ler. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Pronto. Deixa eu deixar bem enquadradinho aqui para vocês. Foram 50 pacientes imediatamente carregados com próteses em 6 implantes. Foram 300 implantes. A taxa de sucesso dos implantes foi de 100%. Foi feito um critério de análise radiográfica para se verificar a conexão da barra ao implante, a acuidade feita através de visualização radiográfica. As diferenças não foram estatisticamente significantes na margem óssea, mas isso não tem tanta importância para nós aqui no caso da discussão do digital. Resultados clínicos e radiológicos nos grupos testados mostraram uma acuidade satisfatória com o uso do scanner intraoral para ser uma alternativa clínica para a reabilitação de arcos totais. Ok? O que eu gostaria de levantar para vocês aqui é a técnica que foi utilizada para se fazer o escaneamento. Não basta só a gente ver os resultados e não verificar a técnica. Tá? Aqui, nessa parte do artigo, ele fala uma técnica de união, uma estratégia de união foi feita para que a gente possa fazer os escaneamentos intraorais. E aqui, nessa imagem, eu vou tentar ampliar para vocês aqui um pouquinho, mostra a técnica que foi adotada, que é a técnica da união dos gigs de escaneamento. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguma coisa, por enquanto não. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês a respeito disso. Alguns scanners têm uma capacidade maior de diferenciar os gigs de escaneamento e que você consiga fazer um escaneamento único e uniforme de uma arcada total. Os scanners, eles têm na programação deles uma visualização dos dentes, ou seja, ele se acha muito fácil quando ele vê uma estrutura dentária. Só que quando você está escaneando um rebordo edêntulo com gigs de escaneamento, você tem uma gengiva que muitas vezes não é tão bem lida pelo scanner e você tem gigs de escaneamento que são exatamente iguais. E no processo de escaneamento, se você for fazer uma técnica convencional de escaneamento, você pode ter remontagem ou imagens fantasmas de gig aparecendo nesse rebordo. E existe uma série de estratégias de escaneamento feitas para você conseguir fazer isso. Escanear primeiro o rebordo com os implantes, com as cabeças dos componentes, no caso mini pilar ou pilares cônicos, ou pilares de união, pilares de conexão de próteses parafusadas múltiplas, e depois você vem escaneando gig a gig. Existe uma técnica de escaneamento total e existe uma técnica de você criar referências de escaneamento extras. Qual é o intuito de você criar uma referência de escaneamento mais superficial? Você tira da gengiva a obrigação de fazer a união entre os gigs. Porque muitas vezes, vocês podem perceber, quando a gente está fazendo escaneamento intraoral de arcadas dentadas, você vê que os erros que acontecem, muitas vezes umas linhas de união aparecem na gengiva. Porque a gengiva, em primeiro lugar, ela é mais brilhante, e o brilho é a criptonita do escaneamento. Em segundo lugar, elas têm mobilidade. Em terceiro lugar, elas são uma superfície uniforme. Então o scanner se perde em superfícies uniformes. Deixa eu ver aqui. Diogo, fala meu amigo, tudo bem? Qual material que foi usado para unir os gigs? Resina acrílica, tá? Foi feita uma linha de resina para poder fazer a união entre os gigs, tá? Pelo que eu percebi aqui, ele não especifica, mas eu acredito que tenha sido resina de provisório mesmo, não foi nem pattern que foi usado para poder fazer, tá? Mas foi feito a união, recorte, secção
Nesse caso, não secção, mas ele fez primeiro uma parte, esperou ela contrair para polimerizar e depois ele foi lá e uniu no jig. Ou seja, ele não teve a iniciativa de fazer uma união de uma tacada só e você ter uma alta contração de polimerização. Ele fez primeiro partes e depois das partes ele foi lá e fez uniões depois de um certo tempo. E já é comprovado isso aí dos moldes analógicos, que é a melhor técnica para você transferir implantes múltiplos em modelo de arrasto, em molde de arrasto. Tá joia? Então ele fez essa união. E aí qual é a sacada de você unir isso mais superficial? Você tira a responsabilidade de você unir com a gengiva e você tira a questão da união estar profunda em relação ao tamanho do jig. Os scanners, nas suas diferenças, uns mais, outros menos, eles têm diferenças de profundidade de escaneamento. Você pode ver que se você tiver com o scanner colado no dente, ele lê mais fácil. Se você levantar um pouco, ele vai lendo mais lento, e em determinado momento, se afastar muito, ele não lê. Se você olhar naquele quadradinho que fica na tela, simplesmente a imagem some e volta, dependendo da distância que você coloca da ponteira do teu scanner. E se você já previamente unir, colocar essa união mais superior, a sua tendência de criar um vínculo de união com eles em posição se torna mais fiel. Porém, você possui uma interferência na leitura do jig de escaneamento. E é preciso que você entenda que uma interferência na posição do jig de escaneamento pode levar a uma dificuldade de adaptação do análogo dentro do programa de prótese, Exocad, Trishape, InLab, seja o que for, pelo fato de você ter escondido uma parte do jig de escaneamento com essa união. Principalmente em casos de jigs de escaneamento curtos. Por exemplo, os jigs da Straumann e da Neodent são bem curtinhos, bem baixos. E naquele artigo, depois eu vou voltar lá, mas naquele artigo que a gente fala de design de jigs de escaneamento, ele comenta que um dos resultados foi que jigs de escaneamento mais baixos possuem uma maior fidelidade, uma maior facilidade de escaneamento na hora que você faz um escaneamento de arcada completa. Tá joia? Porque você lê tridimensionalmente a gengiva sempre junto dos jigs e ele costuma se perder menos. Tá? Óbvio, com diferenças entre eles. Então eu quis trazer esse artigo para vocês porque ele fala de técnica de escaneamento. E acho que é uma coisa que eu quero... Lendo os artigos, eu vejo hoje um movimento dentro da literatura científica de se bater forte técnica de escaneamento. Não em comparação aleatória de scanners e botar um modelinho e sair escaneando. A técnica faz muita diferença. Tá joia, gente? Então vamos para a questão dos resultados finais. Vamos voltar aqui. Aqui vocês podem ver que ele faz uma montagem dos jigs aqui dentro do software, né? A montagem dos jigs de escaneamento com os análogos. Aqui ele faz uma correlação entre o provisório que foi escaneado e a posição dos jigs. Ele faz a remontagem. Essa é uma técnica muito interessante, porque uma das dificuldades que a gente tem em casos de próteses totais fixas sobre implantes é a questão do registro interoclusal. E se você conseguir utilizar a própria prótese do paciente para fazer esse registro oclusal e ter referências vestibulares e etc., você vai ter uma fidelidade bem interessante, você vai ter um referencial interessante para poder trabalhar. Oi Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Então vamos voltar aqui para o nosso artigo. E as avaliações radiográficas, as análises estatísticas, e aí as taxas de sucesso. E aqui, ó, olha que interessante na discussão. Outra vantagem da técnica digital, pontuada nesse estudo: o risco relacionado à distorção tradicional do material foi, de uma certa forma, não vou dizer anulado, mas foi antevisto pela possibilidade de visualização 3D, da pré-visualização 3D, em tempo real, na checagem
da pré-visualização 3D em tempo real e correção do escaneamento. Então isso é uma coisa bem interessante da gente pontuar. E vamos para a conclusão. O grupo testado teve um resultado satisfatório e previsível com o escaneamento intraoral, possibilitando um uso efetivo dentro do workflow para próteses totais implantes suportadas. A acuidade do sistema CAD/CAM se mostrou compatível com as impressões convencionais. Em equal terms, né, ou seja, em termos iguais das duas estratégias, o workflow digital pareceu ser uma alternativa válida, mas estudos clínicos são indicados. Por que a gente quis mostrar esse artigo? Por que eu quis levar ele para vocês? Eu conheço gente, algumas pessoas aqui do grupo acabaram de colocar, eu conheço gente pra caramba que faz escaneamento de arco total. E as empresas muitas vezes relutam e simplesmente não, isso não está dentro do nosso workflow. Vai uma dica para as empresas, elas precisam investir mais em relação a estudos e apoiar e suportar estudos que validem, porque já tem artigo que valida a técnica, a gente precisa chegar num consenso de técnica, ou pelo menos em consenso de técnicas viáveis para a gente poder trabalhar, mas é eficiente e tem muita gente rodando isso dentro do consultório. Por iniciativas próprias, muitas vezes por contato com usuários experientes, mas é preciso que a gente entenda melhor, que a gente tenha um desenvolvimento melhor de Scampost. Não tem razão de ser uma empresa fazer 1 GB de escaneamento de 3 centímetros de altura. Isso não existe, não é necessário e nem é favorável para o nosso escaneamento. Fala, Lucas, tudo bem? Então, assim, acho que a gente precisa estar suportado por pesquisa e as empresas precisam encarar esse desafio de frente. Porque não é possível que alguém que compre um scanner aí de 100, 150 mil reais vá deixar de escanear próteses sobre implantes por uma recomendação da empresa, e a gente, do lado de cá, já sabe que é possível fazer, já tem estudos que suportam, e a gente precisa bater firme em parte de educação e técnica de escaneamento para a gente conseguir ter bons resultados nesse tipo de escaneamento. Que, na minha opinião, é o mais difícil. Não tem escaneamento mais difícil do que próteses totais fixas, implantes suportadas em rebordo reabsorvido. É bem complexo mesmo. Principalmente em mandíbula. Tá? Eu não cheguei a colocar aqui, mas tem um artigo que cita, de 2018, que cita uma técnica muito interessante para ajudar a fazer escaneamento de mandíbula. Vocês podem perceber que quando escaneia a parte anterior dos implantes, não é o problema é copiar rebordo posterior. Principalmente se ele for muito reabsorvido. A técnica foi usar marcadores fiduciários. O que são marcadores fiduciários? São pequenos marcadorzinhos que previamente eram utilizados, que são radiopacos, que eram utilizados para ser pregados em próteses totais, para você fazer tomografia, para você poder fazer match de tomografia com match de prótese com tomografia para fazer cirurgia guiada dentro de alguns protocolos aí que existem dentro da cirurgia guiada. Pois bem, secando o rebordo posterior e colocando esses marcadores fiduciários em posições irregulares do rebordo, você consegue copiar esse rebordo com mais tranquilidade. Isso, por exemplo, outro dia eu até postei uma foto de uma paciente que precisava fazer uma fixa provisória, eu quis fazer ela impressa, de segundo molar a canino para aguardar a instalação de implantes inferiores. E foi um parto escanear. Foi um parto. Foi 10 minutos para conseguir escanear esse rebordo com precisão, porque eu precisava escanear um dente preparado lá atrás, que era o segundo molar inferior do lado direito, e um canino cá na frente, copiei um rebordo em lâmina de faca. Eu só consegui quando eu fiz a malha, não indo por oclusal, mas fazendo primeiro vestibular, jogando e depois voltando por palatino. Uma técnica completamente louca, mas que foi a forma que eu encontrei de fazer. Se eu tivesse colado marcadores fiduciários, essas pequenas bolinhas, em cima do rebordo, em posições diferentes, tivesse feito o escaneamento, tinha sido muito mais rápido. E esse artigo descreve essa técnica e fala das dificuldades que a gente tem de escanear regiões edêntulas extensas ou
casos onde você tem escaneamento total de mandíbula e aí o rebordo lá atrás não te ajuda de maneira nenhuma. Tá bom? Muito bem. Eu separei sim. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar esse artigo para vocês. Achei que eu não tivesse separado, mas eu separei. Vamos lá. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, pelo amor de Deus, tá aberto. A ideia é a gente fazer uma discussão, não que eu fique só lendo eles aqui para vocês. Qualquer dúvida ou qualquer coisa, vamos trocar ideias, vamos levantar assuntos aqui, ó. Esse é o artigo que eu comentei, tá? Camila, eu não seria correto de minha parte eu disponibilizar os artigos, porque eles não são meus, eu não tenho propriedade intelectual em cima deles, tá? Eu posso disponibilizar para vocês as referências e aí vocês adquirirem os artigos, porque senão eu estou indo contra a propriedade intelectual aí dos autores, tá bom? Então, só por isso, só para justificar, eu não posso fornecer o artigo, mas eu posso passar as referências todas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui... esse aqui é um dispositivo diferente, não é o mesmo que eu comentei com vocês, mas é um dispositivo onde ele cria como se fosse uma bainha em volta dos... Deixa eu jogar aqui um pouco mais... aqui, agora está mais fácil, tá? Oi, Enio, tudo bom? Como é que você está, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Olha aqui que interessante, ó. Tá joia, Camila, eu que te agradeço, tá bom? Olha aqui que interessante esse dispositivo que foi feito para criar referências e aí a gente poder corrigir a posição desses gigas de escaneamento. O que ele fez? Ele seccionou esses gigas, montou na mesma posição. Olha lá, ó, ele seccionou os gigas e ele fez essa montagem sobre o modelo escaneado de arcada total, para a gente não ter diferença das posições. Olha que interessante. Deixa eu chegar um pouco mais para o lado aqui que vocês vão ver melhor. Estão vendo? Ó? Ele fez o escaneamento inicial com os gigas, com e sem. E ele criou essa malha de referência para criar uma tridimensionalidade e copiar melhor esses gigas de escaneamento. Olha que interessante, tá vendo o gig que ele escolheu? Um gig bem baixinho. E aí ele seccionou esses gigs que estão mais precisos e fez a inserção dele no modelo para poder corrigir a posição. Olha que interessante, ó. Não sei se você consegue ver aqui, mas olha o tamanho da distorção que deu quando ele fez o alinhamento. Como é que ele fez isso? Ele fez por alinhamento de malhas. Ele usou isso aqui para alinhar as malhas, seccionou esse modelo aqui em 4 e fez o alinhamento. Aqui vocês podem perceber, vou chegar bem perto aqui para vocês verem. Ó. Pera aí. Aqui vocês conseguem perceber que está alinhadinho. Mas olha quando ele fez o alinhamento com os gigs normais, olha o tamanho da distorção que deu no rebordo. Vou virar para cá. Olha o tamanho do degrau que deu. Ou seja, houve diferença no escaneamento e na hora que ele foi fazer o escaneamento apenas lendo o rebordo, houve uma distorção naquele processo ali, naquela região do escaneamento. Então isso vem justificar o porquê de você criar marcadores auxiliares para você poder fazer o escaneamento de rebordos totais para próteses totais fixas. Porque o que significa essa distorção dos gigas de escaneamento? Significa que você vai ter uma dificuldade de assentamento dessa barra. E a gente não quer isso, a gente quer uma barra o mais precisa possível. Tá bom? Então esse é um dos artigos que a gente separou para vocês. Vamos sair um pouquinho do implante e vamos falar de padrão de escaneamento. Esse é um artigo que eu queria muito. Oi, Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer te ter aqui na live. Deixa eu virar aqui para vocês e mostrar o título desse artigo. Ó. Efeito do padrão de escaneamento nos registros de arcos completos com 4 tipos de scanners. Tá? O propósito do estudo foi avaliar se o padrão de escaneamento afeta a acuidade, precisão e velocidade de arcos totais escaneados
usando 4 tipos de scanners. Foi utilizado o OmniCam, o Emerald, o Trios 3 e o Itero Element. Tá joia? E aí, como controle, foi usado um baita scannerzão de bancada, que eles usam, um scanner industrial, para você poder ter os modelos de referência. Tá joia? Vamos lá. Padrão 1. Desculpa. Para precisão, o scanner e o padrão de escaneamento e interação entre eles foram significantes. 2 padrões de escaneamento, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, 2 padrões de escaneamento atingiram maiores níveis de acuidade e precisão. Tá? Enfim, todos eles demonstraram a interação, foram significantes, e o padrão de escaneamento afetou a acuidade e precisão para alguns scanners, mas não para todos. E houveram diferenças entre eles. Tá? Padrão de escaneamento ocupa um papel importante no sucesso do escaneamento. Gente, eu sei que a gente fala muito disso, mas precisa ter fundamentação científica. Isso é algo que a gente, de uma certa forma, na prática já sabia, mas a gente precisa ter a verificação científica do processo. Eu vou explorar um pouquinho mais para a gente falar a respeito disso. Deixa eu mostrar os resultados. Interessantíssimo. Vou mostrar os padrões de escaneamento para vocês. Esse aqui foi o primeiro padrão. O primeiro padrão foi: escaneia oclusal, faz um movimento de vai e vem nos dentes anteriores, vem para o outro lado. No 2, você vem e escaneia a palatina. No 3, você escaneia um lado vestibular e outro lado vestibular. Esse aqui é um padrão muito utilizado e recomendado por alguns fabricantes aqui no Brasil. Tá joia? Vamos para o padrão 2. Padrão 2, esse aqui. O que ele fez? Ele escaneou da oclusal até o primeiro pré. Depois ele voltou pela palatina. Depois ele voltou pela vestibular. E depois ele voltou novamente pela vestibular, pela incisal. Depois disso, ele veio e repetiu o mesmo processo do outro lado. Confesso para vocês que eu nunca tinha visto esse padrão de escaneamento. Nunca tinha achado. Você escanear 2/3, indo e voltando, depois você vem para o outro lado, escaneia os 2/3 e sobrepõe com o terço anterior, indo e voltando. Bem interessante, tá? Vamos para o padrão de escaneamento 3. Vamos lá. Padrão de escaneamento 3. Você fazendo a regra dos 2/3, só que fazendo vestibular, palatina, vestibular, oclusal, palatina, palatina, vestibular, oclusal, palatina, oclusal, vestibular, vestibular, oclusal, palatina, palatina, oclusal, vestibular. Você fazendo movimentos de ida e volta, ao invés de você fazer um trilho contínuo. E o escaneamento 4 é um escaneamento onde você escaneia um lado, o outro lado, depois junta com o escaneamento palatino, depois vem no vestibular fazendo movimentos de ida e vinda. Se eu não me engano, se tiver alguém do sistema Sirona aqui, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas essa última estratégia é a estratégia de escaneamento do Serec Orto. Eu tenho quase certeza disso, tá? Mas se eu não me engano, é a estratégia de escaneamento do Serec Orto, tá? Pois bem, vamos aos resultados. E ele comparou isso com diferentes scanners, tá? Vamos aos resultados. Ele usou o Geomagic para poder fazer as comparações das malhas. Deixa eu virar aqui para vocês. Aqui está a tabela de acuidade e ranking, ó. Element com estratégia 4, ranking 1. Emerald com estratégia 4, 3. OmniCam com estratégia 4, com estratégia 4.
né? Não, minto, desculpa, que eu estou lendo errado, tá? Estratégias estão aqui, ó. Estratégia 1. O Element foi o primeiro, o Trios foi o segundo, o Emerald foi o terceiro e a Omni foi o quarto. Estratégia 2. Element foi o primeiro, minto. Trios foi o primeiro, Emerald foi o segundo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que acho que nesse empatou. O Element e o Omni ficaram em quarto lugares e o Emerald ficou em segundo. Na terceira estratégia de escaneamento, Element primeiro, Trios segundo, Emerald 3, Omni 4. E na estratégia 4, Element 1, Trios 2, Emerald 3 e Omni 4. E importante destacar, olha que coisa maluca. Se aquela estratégia 4 era a estratégia criada por Select Ortho, você vê que tem outros scanners que se adaptaram bem à estratégia de escaneamento. Então olha como que a gente consegue jogar com diferentes estratégias que podem ser utilizadas para diferentes tipos de casos, principalmente casos de implante ou rebodos reabsorvidos, tá? Então vamos voltar para a tabela aqui. Precisão, ranking de precisão, que muda completamente. Ó, aqui vem o Trios em primeiro. Na estratégia 2, o Emerald vem em primeiro. Na estratégia de precisão, aqui o Emerald vem em primeiro. E na estratégia 4, o Emerald vem em primeiro. Então, precisão, o Emerald foi aqui. Aqui na acuidade foi o Element que, de repente, se comportou melhor. Tá? E aqui os tempos de escaneamento. Tá? Os rankings de tempo. Vamos para as conclusões. Aqui as diferenças estatísticas das conjugações dos padrões. E vamos para o nosso resultado, para as nossas conclusões. Tá? Vou botar aqui maior para a gente poder ver. Baseado nos achados desse estudo in vitro, o padrão de escaneamento afetou a acuidade, precisão e velocidade de scanners digitais. E as diferenças achadas, e diferenças foram achadas quando diferentes scanners foram comparados usando o mesmo padrão de escaneamento. Aqui os tipos de scanners, se não me engano, o Trios, o Itero Elements e o Plumica Emerald foram próximas à acuidade e precisão, com a Omnicam se performando pior em todas as características. Vamos lá. A estratégia de escaneamento 2 pareceu ter a melhor combinação de velocidade, acuidade e precisão para todos os scanners. Estratégia 2 consistiu em 5 passos de overlapping, ou seja, de sobreposição. Tá? São aqueles que a gente faz os 2/3 e os 2/3. Tá? Então aqui ele explica um pouquinho mais dessa estratégia, que é esta estratégia aqui. Então vamos voltar. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho e vamos voltar na estratégia 2, que é esta estratégia aqui. Pergunta aos amigos aqui da live: alguém já usou essa estratégia de escaneamento? De 2/3 e voltar 5 vezes, depois voltar nos 2/3, repetindo o terço anterior, indo e voltando, passando assim. Confesso para vocês que nunca usei essa estratégia de escaneamento. E esse artigo está muito bem fundamentado. E é uma estratégia que até hoje eu não vi nenhuma empresa colocar pra gente. Então, olha que interessante, olha como a ciência pode dar respostas diferentes daquelas que a gente tem, até mesmo do padrão dos fabricantes. Então, eu achei esse artigo interessantíssimo, porque ele tirou do scanner um pouco da responsabilidade da acuidade e precisão, pura e simplesmente do scanner parado, e falou de técnica, o que quem usa todo dia está cansado de saber que faz diferença no processo de escaneamento, assim como faz diferença no processo de molde também. Certo, gente?
Pessoal, quiserem comentar alguma coisa, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, por enquanto não. Quiserem falar alguma coisa, quiserem abordar alguma coisa, por favor, fiquem mais que à vontade. Tá joia? Deixa eu só botar no finalzinho aqui, porque se alguém fizer alguma pergunta, a gente consegue trocar alguma ideia, ou fizer alguma observação, por favor, a gente está aqui para trocar ideias, tá bom? Vamos lá! Deixa eu pegar aqui um outro artigo que fale um pouquinho de comparação dos escaneamentos, de visualização dos escaneamentos para verificação de lesões cervicais tão cariosas. Não cariosas. Doutora Rudy, deixa eu só botar aqui no artigo para você. Vou mostrar aqui. Deixa eu voltar. O artigo é este aqui. Efeito do padrão de escaneamento na digitalização de arcos completos com 4 tipos de scanners digitais. Jason Layton e colaboradores. Tá bom? Pediram aqui para eu repetir a estratégia 2, para mostrar a estratégia 2 para vocês. Fala, Cláudio, como é que você tá? Tudo bem, cara? Prazer te ter aqui na live. Então vamos lá. Esse aqui foi o padrão que teve no estudo a melhor combinação de acuidade, precisão e tempo para os 4 scanners testados. É uma que você vai de oclusal até premolar. De premolar você volta, depois você volta novamente. Você faz isso 5 vezes. Depois você vem para o molar contralateral, vai até o premolar do outro lado e faz o mesmo processo. Tá joia? Richeri, as comparações são feitas em STL, a conversão de arquivos baixa qualidade. Richeri, a questão é a seguinte: o STL é o padrão universal, é a linguagem universal entre os scanners. Existe uma discussão fora da odontologia de conversão, de perda de acuidade, de conversão de arquivos base para você na conversão de arquivos nativos para STL. A grande questão é a seguinte: não existe um software que compare o arquivo nativo Trishape, Sirona, Emerald, PlanScan, OmniCam, Prime. Não existe. Não existe um software universal que leia todo tipo de arquivo nativo de scanner odontológico. Não existe. Teoricamente, a conversão perde qualidade para todos. Então, todos foram convertidos para STL. Então, nesse quesito, houve a eliminação de uma variável. Todos foram convertidos para STL. Não existe um artigo odontológico que mostre que a conversão de arquivos para STL impacta numa deficiência da restauração projetada no final. Então, essa questão de perda de qualidade de arquivo quando a gente muda para STL não encontra fundamentação na literatura científica odontológica. Todos os artigos mostram que, independente dos resultados serem estatisticamente significantes, estatisticamente diferentes, não significantes, na comparação entre diversos scanners, todos têm condições de produzir restaurações clinicamente aceitáveis para serem cimentadas em boca. E que, na média, são melhores do que as restaurações analógicas. Revisão sistemática da literatura de 2016, que eu geralmente mostro nas minhas aulas, mostra que existe consenso na literatura sobre uma melhor performance de restaurações digitais em termos de linha de precisão, linha de cimentação e linha de terminação cervical. Dentro da revisão sistemática da literatura, mais de 70% dos artigos são feitos
com Bluecam. Um scanner, a foto e a pó. Teoricamente, considerado um scanner de menor precisão. E os resultados não se alteraram. Inclusive, por incrível que pareça, num desses artigos que eu não sei se eu vou dar conta de ler todos com esse detalhamento, mas num dos artigos colocados aqui, a acuidade de um sistema de leitura a pó com fotografia foi maior do que um scanner a vídeo para prótese sob implante com mais de 6 elementos. E aí? Então, assim, bom que você tenha colocado isso, porque é uma coisa que foi pregada, essa história da conversão da STL, para perde. Tá, mas perde quanto? É a mesma coisa que se eu quiser fazer uma afirmação para vocês aqui, eu falo. O molde com silicona de adição tem perda de acuidade. Tem, claro que tem. Todo mundo sabe que o molde de silicona de adição distorce. Todo material de moldagem distorce. Mas se eu colocar o material de silicona de adição distorce, ponto, a primeira sensação que a gente tem é falar, não posso trabalhar com ele. Tá, mas distorce quanto? Distorce dentro do limite aceitável. O alginato também distorce, mas distorce fora do limite aceitável. Então, essa questão da conversão para STL, de uma certa maneira, eu sei que pode não ser chamado arquivo rico. Você tem PLY, você tem vários outros tipos de arquivos e os arquivos nativos que podem ser utilizados. Porém, ainda a gente não tem um artigo que mostre que essa conversão faz significativamente uma restauração menos adaptada. Então, existe, concordo, mas até então a gente não vou dizer que é irrelevante ou que não é. Nós não temos fundamentação para afirmar com 100% de certeza de que essa conversão impede a gente de fazer prótese. Porque é a única maneira que a gente tem de botar todo mundo no mesmo patamar. Tá? Tenho notado bastante superfícies irregulares de arquivos STL vindo de Bluecam. Será que é pela conversão? Bluecam usa pó. Será que o operador está usando uma quantidade de pó adequada ou não? Eu já tive uma Bluecam, já operei bastante com ela. E você tem várias possibilidades, muitas variáveis envolvidas no processo. Muitas. Já peguei arquivos feitos com trios, com CS3600, com superfície horrorosa. E já peguei arquivos feitos com a 3500, com Omnicam, entendi. Porque Bluecam tem a questão do pó. Cara, vai muito de técnica. Hoje eu tendo a botar como primeira checagem de verificação técnica e não scanner. Assim, já vi escaneamentos maravilhosos feitos com CS3500, que é um scanner de fotografia. Tem um aluno meu, o Ricardo Pegoraro, que faz trabalhos sensacionais. Padrão de qualidade CS3500. E escaneia super bem. Claro que são sensores mais antigos, mas a Omni é um baita scanner. Uma baita scanner. Inclusive, com a chegada da Prime, vamos torcer os dedinhos aí para a Omni dar uma caída de preço. Parece que sim, parece que vai dar uma. A Omni é um baita sistema. Dá para trabalhar. Conheço, tem grandes amigos aí que trabalham com o sistema Sirona, que tiram resultados impecáveis feitos com ela. Então, o processo é muito operador dependente. Então, que a Jéssica acabou de colocar aqui, tem muito viés mesmo. E a gente tem que dar um crédito maior, que é o que esse artigo acabou de mostrar, para o padrão de escaneamento, do que necessariamente para a qualidade do scanner. Tá? Até porque os estudos mostram que todos alcançam resultados clinicamente aceitáveis. Tá bom? Precisamos de mais estudos sobre isso, mas pelo menos o que a literatura de 2018 e 2019 tem mostrado, que a gente tem que dar um crédito bem fiel aí para o operador. Tá? Bem para o operador. Vamos pegar mais um? Gostei da discussão. Gente, estão faltando 28 segundos. Eu vou voltar na próxima live e eu vou ler mais um artigo para a gente poder encerrar.
Tá bom? A discussão tá ótima, vamos estender um pouquinho mais, mas eu já vou separar aqui um outro artigo. Dentro de 10 segundos, 5 segundinhos eu tô de volta, que é quando a live aqui vai expirar. Tá bom, gente?